Criar o seu negócio do zero é basicamente você entender o que você quer, primeiro de tudo, entender quais são as suas habilidades e paixões que podem servir outras pessoas e como você pode ser bem paga por isso. E através disso, usar toda a potência que hoje o digital tem ali pra gente e você conseguir, através do digital, vender, ser bem paga pelo trabalho que você faz, pelas suas habilidades e pelas suas paixões. Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Comece o Seu Negócio foi publicado em 2021 pela editora HarperCollins. A autora Camila Vidal, fundadora da comunidade e plataforma Moving Girls. Nessa obra você vai aprender que para muitas mulheres, ser uma empresária de sucesso parece um sonho inalcançável, mas não precisa nem deve ser assim. Para alcançá-lo, você vai precisar de um plano, ou, como diz Camila Vidal, vai ter que sentar na frente do computador e organizar os passos para atingir os seus objetivos. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e seja muito bem-vindo ao Resumo Cast sobre o livro Como Criar o Seu Negócio. Oi, aqui é Camila Vidal, eu sou fundadora da Moving Girls, uma das maiores comunidades de empreendedorismo feminino do Brasil, e eu sou também autora do livro Como Criar o Seu Negócio do Zero, o jeito Moving Girls de empreender. Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro. A ideia central, na verdade, é compartilhar conceitos, técnicas, muitas das minhas experiências em construir um negócio. Então, nesse livro, eu compartilho muitos conceitos que me fizeram alcançar o sucesso dentro de ter um negócio, de poder realizar os meus objetivos através do empreendedorismo, porque eu acredito que uma mulher que quer realizar todos os seus objetivos, ela precisa ter seu próprio negócio. Muitas mulheres querem empreender, querem poder ter as coisas na vida e alcançar os seus objetivos, servir as pessoas com as suas paixões e serem bem pagas por isso. E nesse livro eu compartilho muito desses conceitos que eu vivi e que eu aplico hoje nos meus negócios e com as minhas alunas também. Um dos primeiros capítulos desse livro, eu falo sobre você não precisar de um propósito para começar a empreender. E por que eu digo isso, Porque eu já fui a pessoa que buscava um grande propósito e durante anos, apesar de eu já tocar o meu negócio, inicialmente eu tinha uma agência, de social media, eu ficava paralisada buscando um grande propósito. E sempre que a gente vai começar a empreender, eu vejo hoje nas minhas alunas que todas que querem começar a ter um negócio, elas querem que o propósito vem em primeiro lugar. Então elas ficam buscando um sentido na vida, elas ficam buscando um grande propósito, algo para poder fazer realmente total sentido para que elas comecem a empreender. Só que isso paralisa. Por quê? Porque o propósito não é algo que vem sem movimento. O propósito ele não vai cair no seu colo, o propósito ele não vai aparecer numa grande ideia, o propósito ele não vai surgir na sua frente. Você precisa de objetivos. Então, quando a gente fala em começar a empreender, ter um negócio, antes de pensar em qual é o meu propósito, a gente tem que pensar quais são os meus objetivos. Porque eu também acredito que as pessoas acham que ter um propósito para começar a empreender é já querer ajudar o mundo, ajudar todo mundo, e não precisa, até porque uma pessoa que ela não muda a sua própria vida, ela não consegue mudar a vida de ninguém. Então, se você não mudar inicialmente a sua vida, você não vai conseguir ajudar ninguém. Por isso que eu defendo muito que para você começar um negócio, você precisa ter objetivos. Então, quais são as suas motivações? Quais são os seus objetivos? É largar seu emprego? É talvez ter mais dinheiro? É ficar rica? É poder ter liberdade? É poder trabalhar em casa? É poder usar o poder da internet? É poder ter seu próprio negócio e não trabalhar mais para ninguém? Quais são os seus objetivos? Por quê? Ao conseguir alcançar os seus objetivos e mudar a sua vida, você vai entender as coisas que fazem sentido para você e o seu propósito ele vai se apresentar para você.
O propósito ele não vai aparecer antes de você entrar em movimento. Então eu vivi isso durante alguns anos, eu fiquei totalmente paralisada buscando o meu propósito porque eu achava que não fazia sentido começar um negócio sem um propósito. Então a gente precisa inicialmente entender quais são os nossos objetivos, o que a gente quer mudar na nossa vida, porque se a gente não muda a nossa vida, a gente não ajuda ninguém. E o propósito ele só aparece para você depois que você está em movimento, depois que você se lançou realmente às experiências, porque aí sim você vai mudando a sua vida e você vai entendendo qual que é o seu papel e o papel da sua marca na vida das outras pessoas também. O círculo dourado é um gráfico em forma de alvo que tem como objetivo organizar uma empresa em o que, como e por quê. Esse conceito se popularizou com Simon Sinek, autor do livro Comece pelo Porquê, que já foi resumido aqui no Resumo Cast. Na parte externa do círculo está o que. Toda companhia e toda organização do planeta sabe o que faz. Não importa se é grande ou pequena, nem o campo de atividade. Todo mundo é facilmente capaz de descrever os produtos ou serviços que sua companhia vende. O que é fácil de identificar. Adentrando mais no segundo círculo, passamos para como. Algumas companhias e algumas pessoas sabem como elas fazem o que fazem. Quer você os chame de proposta de valor diferenciada, processo patenteado ou proposição exclusiva de venda. Os como são apresentados com frequência para explicar o modo pelo qual alguma coisa é diferente ou melhor. Não tão óbvio quanto o que, muitos acham que esses são os valores diferenciadores ou motivadores em uma decisão. E, finalmente, no núcleo do círculo dourado está o porquê. Pouquíssimas pessoas ou companhias conseguem articular com clareza por que fazem o que fazem. Quando falo do porquê, não estou me referindo a ganhar dinheiro. Isso é uma consequência. Com o porquê, me refiro a qual é o seu propósito, sua causa, sua crença. Por que sua companhia existe? Por que você sai da cama toda manhã? E por que alguém deveria se importar? A comunidade, hoje, eu acredito que é um dos maiores pilares de uma marca, de um negócio e de uma presença digital sólida. Uma presença digital que faz sentido e que você também consegue vender mais, de fato. A comunidade, construir uma comunidade digital, ela acontece muito por conta dos valores, das bandeiras, das visões de mundo em comum. Então, quando eu comecei a Moving, por exemplo, lá em 2018, eu só queria um local para eu poder falar sobre o empreendedorismo. Eu não tinha nenhum tipo de objetivo em criar uma empresa, em criar uma comunidade. De fato, eu tinha a minha agência e eu queria um lugar para poder falar sobre empreendedorismo. Por quê? Naquela busca inicial pelo propósito, eu comecei a ficar muito perdida e eu falei, nossa, eu preciso canalizar minha energia para alguma coisa que eu realmente goste. Então, eu comecei a falar de todas as dificuldades, de todas as coisas que eu passava, empreendendo. E nessa época, em 2018, não é como é hoje, que tem diversas pessoas falando sobre negócios no Instagram, na internet, de forma tão fluida, tão impessoal, tão próxima. Então, começaram a aparecer mais mulheres que se identificavam, que passavam pelas mesmas coisas, e foi quando eu entendi, no percurso disso, eu entendi que nós estávamos construindo uma comunidade, que é, de fato, essa identificação, os mesmos valores, a mesma visão de mundo, uma comunidade que representa as coisas que você acredita, e foi quando eu comecei a me especializar, de fato, como especialista em construção de comunidade, lá em 2019, e foi quando eu comecei a aplicar cada vez mais intencionalmente isso na Moving. E aí isso foi incrível, porque isso potencializa qualquer tipo de movimento. E uma das melhores coisas para que você construa a sua comunidade é, de fato, expressar quais são suas bandeiras, quais são seus inimigos em comum, quais são as coisas que você concorda e que você não concorda no mundo, quais são as coisas que você diz que as pessoas que te seguem gostariam de dizer também.
mas elas não dizem, por isso que você representa o que elas gostariam de dizer. E assim, através de realmente você viver e expressar essas coisas que você acredita, as bandeiras que você defende, os valores, as coisas que você realmente vive, né? Pelo que você vive, pelo que você acredita. Quando você demonstra isso, mais pessoas vão se juntando, vão proliferando a sua mensagem, e aí existe a construção de comunidade, existe a construção de um movimento, né? De algo que parte do que você acredita e aquilo lá é espalhado entre as pessoas que te acompanham. Saiba que você pode sim dar início ao seu projeto de dominação mundial e para isso é necessário aprender como construir a sua comunidade. A autora passou muito tempo estudando sobre o assunto e explica como executar na prática. Começar uma comunidade é começar um movimento, é ter visão a longo prazo, é estar preparada para nutrir, servir, ajudar e compartilhar. Você pode começar a sua respondendo a algumas perguntas de acordo com o tipo de comunidade que queira criar. Agora, reflita sobre essas perguntas. 1. Eu quero mesmo criar uma comunidade, ajudar e servir pessoas sem retorno financeiro imediato, em prol de liderar um movimento a longo prazo? 2. Qual a transformação, causa, bandeira e motivação para construir essa comunidade? 3. Qual tipo de membro que vai se identificar com a minha comunidade? Persona, personalidade, tipos de inimigos, dores e paixões em comum. A nossa comunidade, ela fala para mulheres empreendedoras, né? Porque o empreendedorismo mudou a minha vida. E eu, como mulher, senti que mais mulheres precisavam ter contato cada vez mais com o empreendedorismo. E esse conceito de empreendedoras ativarem as empresárias nelas é algo que eu trago porque o empreendedorismo, quando a gente é empreendedora, a gente bota muito a mão na massa, né? Então a gente tá ali 24 horas, a gente se entrega pro nosso negócio, a gente tá das 6 da manhã à meia-noite trabalhando sem parar. Só que nem sempre um trabalho em excesso significa um trabalho inteligente. Então eu trago muito no livro para que as mulheres empreendedoras também ativem a empresária dentro delas, que é desenvolver um olhar mais clínico, mais estratégico, uma visão panorâmica do que você está fazendo, de onde você quer chegar, porque a empreendedora, ela tem de ser a mão na massa, a criatividade, as ideias, que não mede esforços. E na minha visão, dentro da nossa comunidade, a gente entende que a empresária é aquela que pensa de forma estratégica, de forma intencional, que entende que existem metas a serem batidas, que entende que no negócio precisam ser feitas coisas que geram dinheiro, que gera faturamento, que gera lucro. E a empreendedora é aquela que não tem limite, né? A empreendedora só vai, faz, e nem sempre ela está sendo guiada ali pela razão, né? Pelo que isso significa dentro da empresa como negócio. Então, eu acredito muito que existe um equilíbrio, que a gente precisa carregar a paixão da empreendedora, mas precisa ter o olhar estratégico e intencional da empresária, sabe? Existe um princípio muito simples. As pessoas não vão comprar de alguém com quem não se identificam. Você pode ter encontrado a solução mais incrível para os problemas do seu público-alvo, mas se não conhece você e sua história, e se não entende por que o produto que você oferece vai revolucionar a vida dele, ninguém vai investir dinheiro nessa compra. Quando você constrói uma comunidade, as suas vendas explodem. Grant Cardone, em seu livro Venda-se ou Seja Vendido, coloca que todos nós somos vendedores o tempo todo, o que faz muito sentido. Estamos sempre tentando convencer alguém de nossas ideias, de nossos sonhos, e para tal precisamos vendê-los. Pense, por exemplo, num momento da sua infância, em que você queria convencer seus pais a comprar determinado brinquedo. Você vende a ideia de que aquele brinquedo é essencial para você, na esperança de que eles se compadeçam e comprem. É quase um pitch de venda. O autor faz uma interessante comparação com o amor verdadeiro, que seria a melhor das comissões, conquistada pelo parceiro certo, que irá cuidar, cultivar e manter o relacionamento crescendo.
Essa é a comunidade, que necessita de dedicação contínua. E assim como em um relacionamento, é importante lembrar que se trata de uma via de mão dupla. À medida que eu alimentava a comunidade e ia contando tudo o que estava acontecendo comigo, também acompanhava por comentários e mensagens o que as migas passavam na jornada delas no empreendedorismo. Exige dedicação tanto para orientar e informar como para ouvir. E essa dedicação é essencial em uma comunidade. As pessoas estão ali para ser ouvidas, para ter liberdade de se pronunciar sem medo porque pertencem àquele grupo. É um jogo de longo prazo. Se quiser colher esses frutos, você precisa jogar, servindo sua comunidade, sustentando-a e se disponibilizando para ela. Tem vários conselhos que eu gosto, né, de dar, porque só as experiências fazem a gente ir modelando algumas coisas, né? E muitas das coisas que eu gostaria de ter recebido, né, inicialmente, para que eu conseguisse me manter mais no meu foco, no meu caminho, no meu objetivo, hoje são os conselhos que eu dou, né? Que eu dou, porque eu sei que no empreendedorismo, a gente, apesar de ser uma coisa que nos move muito, às vezes a gente entra numa autossabotagem muito grande, né? E essa autossabotagem deixa a gente quase que perdida em continuar, a gente se desconecta de quem a gente é, a gente se desconecta do nosso real objetivo, a gente se desconecta do que a gente realmente deseja, as nossas motivações iniciais. Então, um dos conselhos, assim, maiores que eu dou, primeiro é, não se desconecte das suas reais motivações. É sempre bom você lembrar o porquê que você começou tudo isso. É sempre bom você lembrar o porquê que você iniciou um negócio, o que te fez iniciar toda essa jornada, porque ao longo dela a gente vai se desconectando, a gente vai se comparando, a gente vai vendo, né, todo o fluxo que o próprio digital mostra pra gente e a gente começa a prestar mais atenção no que o outro está fazendo e a gente começa a se comparar. Então, um dos maiores conselhos que eu tenho para dar é: lembre-se o porquê você começou o seu negócio. Não espere também de outras pessoas à sua volta incentivo e motivação. Esse é um outro conselho que muda a sua vida se você levar ele a sério, porque a gente espera que os nossos amigos, que os nossos pais, que os nossos conhecidos, que os nossos colegas incentivem, motivem, deem apoio, só que isso não vai acontecer. E você ficar esperando por motivação externa para fazer o que para você é importante é muito, mas muito perigoso, porque você pode o quê? Esperar de alguém, de algo externo, algo que não está no seu controle, uma motivação que para você é necessária para agir, mas na verdade ela precisa vir de você. E não fique preocupada de as pessoas, justamente essas pessoas à sua volta, não entenderem o que você faz, porque é muito comum quando você empreende, as pessoas elas não te apoiarem porque elas preferem julgar o que você faz, porque para elas aquilo está fora do campo de visão delas. Então, quando geralmente a gente vai para a internet para poder divulgar o nosso negócio e alguém à nossa volta fala: nossa, mas isso só dá certo para quem já está lá, só dá certo para quem tem dinheiro. Isso quer dizer que aquela pessoa tem uma visão realmente limitada das possibilidades que a internet oferece. Então, por isso, por proteção, por segurança, ou só por estar julgando algo que não conhece, essa pessoa vai te desanimar, ela vai te jogar um balde de água fria, ela vai dizer que não vai dar certo, porque ela, dentro da visão de mundo, da concepção dela, das coisas que dão certo, esse não é um jeito possível, porque ela não se vê fazendo isso, ela não se vê capaz. Logo, ela reproduz em você as coisas que ela acha. Então, não espere motivação externa para você fazer o que você tem que fazer. É muito importante. Um outro conselho que eu daria é sobre você ter uma postura preventiva no seu negócio. Muitas empreendedoras acabam também, por causa da internet, construindo seus negócios somente em redes sociais, Instagram, e esquece que ter uma empresa, ter um negócio, ele depende de um ecossistema muito maior. Então, um outro conselho que eu daria era: a sua empresa não é uma rede social, ela é um dos canais para você vender muito. Você vai vender com certeza horrores. A Moving mesmo nasceu no Instagram, mas a partir do momento que você entende que você tem um negócio, é hora de construir processos, é hora de você construir uma estrutura sólida para que esse negócio cada vez mais ele cresça. Então, esses são alguns dos conselhos que eu fui, aprendendo, fui desenvolvendo, entendendo que faz muita diferença para quem quer começar, mas só no livro tem um monte de conselhos
que no final eu dou, que são conselhos que eu daria caso eu fosse a mentora de quem está lendo. Agora vamos falar de persona. Uma das coisas que as pessoas mais confundem nessa hora são os termos persona e público-alvo, demonstrando não entender muito bem para que serve a tal persona que é mencionado a todo momento no ambiente digital. O público-alvo é a definição básica do seu público, trazendo informações como sexo, localização geográfica e idade. Já a persona é algo que, se você souber identificar e usar com inteligência, pode trazer muitos resultados. Ela explora o seu público mais a fundo, com dados relacionados à personalidade, aos desejos e às necessidades daquele que seria o cliente ideal do seu produto, ou seja, a pessoa para quem você quer vender. Para definir essa persona, você precisa mapear suas dores, desejos, necessidades, objetivos, gostos, valores, sonhos e até inimigos em comum. Ao identificar e mapear todos esses elementos, você consegue entender quem é a pessoa que está comprando de você, quais são suas expectativas e seus maiores objetivos na vida. Essas informações te permitem saber como falar, que termos usar, quais ofertas fazer e qual conteúdo desenvolver. Afinal, você sabe para onde cada uma dessas coisas é direcionada. Se você não sabe com quem está falando, o seu conteúdo será genérico e não vai gerar conexão. E se não há conexão, não há venda. Para quem é esse livro? Eu escrevi esse livro para todas as mulheres que querem dominar o mundo, que querem construir suas próprias histórias, para todas as mulheres que querem, de alguma forma, entender que existe possibilidades bem maiores do que ela conhece agora. Então, através desse livro, eu resolvi expor a possibilidade que existe, através da minha história, através do que eu construí, e dando ali um passo a passo, dando um caminho para elas. Então, são para todas as mulheres que querem ter os seus negócios, querem empreender, querem construir a sua própria história. Essa é uma frase que a gente usa muito na Moving, que a Moving é para mulheres que constroem as suas próprias histórias, para mulheres que realmente desejam ter uma vida diferente da que elas têm agora e alcançar isso através do empreendedorismo. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Uma das coisas mais incríveis de escrever o livro foi relembrar e reacessar toda uma história, né? Porque quando a gente escreve, quando eu passei por esse processo de escrever o livro, eu tive que acessar muita coisa, eu tive que lembrar de muita coisa, eu tive que entender quais eram as peculiaridades que tinham dentro da minha própria história para que eu pudesse trazer uma linha do tempo. E eu acho que o que mais mudou, de fato, é ter clareza que tudo é um processo, é ter clareza cada vez mais que pode demorar quanto tempo for, se você tem muito foco, se você sabe o que você quer, por mais que demore, é impossível você trabalhar tanto e não chegar a lugar nenhum, é impossível você trabalhar e você não ver resultado disso em alguns anos. Pode demorar muito tempo, pode demorar pouco tempo, mas é impossível quando você tem foco, você tem objetivo, você não chegar a lugar nenhum. Então, uma das coisas mais incríveis, assim, que ficou muito claro para mim, foi que tudo que existe hoje foi plantado há muitos anos atrás. Então, tudo que a gente tem hoje é fruto de coisinhas que fizemos ao longo da nossa vida, de escolhas que tivemos, de caminhos que resolvemos trilhar, mesmo demorando mais, demorando menos. Tudo que a gente tem hoje é fruto de algo que foi construído e foi sendo plantado há muito, muito tempo atrás, desde o dia que a gente decidiu que faria dar certo. Frase de camiseta. Eu colocaria numa camiseta, com toda certeza, a frase "eu não aceito menos que a dominação mundial". Esse é um conceito que a gente traz muito dentro da Moving, que é sobre a dominação mundial, que é sobre dominar o mundo. E dominar o mundo não significa, né, quando a gente pensa, eu quero dominar o mundo. O que isso é? A dominação mundial, ela é relativa para cada pessoa, como sucesso. Então, quando eu falo que eu quero dominar o mundo, o que significa dominar o mundo para você? Cada pessoa tem uma ideia de dominação mundial. Dominar o mundo é um cheiro diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem uma ideia, tem um sonho, tem um objetivo. E para ela, aquilo significa dominar o mundo. Então,
que todas as mulheres consigam dominar o mundo, independente do que signifique dominar o mundo para elas. Desafio para o ouvinte. A partir de agora, eu desafio os ouvintes a começarem a aplicar todas as coisas que eles salvam, que eles leem, que eles deixam para depois, que eles anotam para algum dia talvez aplicar. Esse é um desafio que realmente move montanhas e eu desafio, pelo menos nessa semana, você aplicar 5 coisas que você já salvou, que está salvo no seu Instagram, que está anotado lá nas suas notas do celular. Eu quero que você aplique isso no seu negócio essa semana, porque eu acredito numa filosofia de vida que é o seguinte para os negócios: aprende rápido, aplica rápido e erra rápido, porque é só assim você consegue validar rápido, e validando você consegue refinar. As pessoas esperam muito a ideia estar 100% madura, 100% alinhada para colocar em prática, só que você só consegue melhorar uma coisa depois que você já coloca ela em movimento. Então, o meu desafio para o ouvinte seria ele começar a aplicar mais e ficar pensando menos sobre as coisas. E agora chegou a hora de agradecer aos nossos Tribers conselheiros, aqueles empreendedores que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e resolveram deixar o seu nome, o seu legado aqui no Hall da Fama do Resumo Cast. Para se tornar um Triber conselheiro do Resumo Cast, vá lá em resumocast.com.br/apoia-se. E um muito obrigado ao Igor Conrado, Pedro Muschitz, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Guilherme Beco, Cláudia Inaba, André Moreira, Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jame Oide, Valéria Menegaso, Fernando Felinto da Silva Júnior, Simone Pous, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Alcina Salles Giroto, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um Triber conselheiro do Resumo Cast e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e também entrar para o melhor clube do livro do Brasil? Vá lá em resumocast.com.br/apoia-se. Gente, eu queria agradecer muito cada um de vocês que está ouvindo o Resumo Cast. É uma honra poder falar sobre o livro Comece o Seu Negócio do Zero. É o meu primeiro livro e é uma das formas de eu poder compartilhar todos os conceitos e todas as práticas e técnicas que eu validei ao longo desses anos. Bom, se você também quer dominar o mundo, você me encontra no @movinggirls ou também no @Camila Vidal no Instagram. Vai ser uma honra conversar com vocês. Eu espero que esse Resumo Cast tenha explodido a mente de alguns de vocês por aí. E o Resumo Cast de hoje fica por aqui. Eu te vejo a semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.